sempre teve a minha admiração, meu respeito, por isso que eu quero dizer de público, o que eu tenho dito aqui, todo dia. E o Vitória, não sei por que essa resistência do Vitória não ter você de volta. Por que que o Vitória resiste tanto à ideia de trazer Paulo Carneiro de volta? Essa aqui é a pergunta. Esse é um processo histórico, né, Varela? E eu não gosto mais de olhar para trás. Isso. Porque senão vai ferir suscetibilidades, vaidades. O Vitória é um clube de muita vaidade, sabe? E o que posso dizer é de que aquele rebaixamento que eu fui presidente, A terceira. causou muitos danos ao Vitória, mas muito mais fora de campo do que dentro. Por quê? Porque eu deixei uma obra, modéstia à parte, suficiente para que o clube rapidamente se recuperasse. Olhe bem o nível de jogadores que nós deixamos quando saímos do Vitória. Felipe, Juninho, goleiros. Edilson, atual lateral titular do Cruzeiro, campeão da Libertadores, era muito jovem, era do Vitória. Jardel, titular do Benfica, muito jovem, jogador do Vitória. Davi Luiz, não precisa falar. O Wallace jogou aqui em 2017, né? Ainda pelo Vitória. Isso. Anderson Martins, titular do São Paulo. Vinícius, Xavier, Magno, Gilmar, Alexandro, Marcelo Moreno. Esses foram jogadores que estavam no elenco do Vitória quando nós saímos. Eu costumo usar o exemplo de Felipão. Felipão causou a dor mais profunda da história do futebol brasileiro de todos os tempos, ou não foi? 2014. 7-1 no Maracanã, no Mineirão. Numa semifinal de campeonato mundial no Brasil. Sabe o que aconteceu com o Felipão? Ele foi pra China, ganhou tudo lá, voltou e é campeão brasileiro pelo Palmeiras, né? Então, você não pode olhar o futebol pelo último resultado, porque o futebol é feito de resultados, e não é feito só de vitórias. Você tem que olhar o projeto, tem que olhar a obra. Às vezes você tem uma queda no campo, porque às vezes você não controla. O campo, é o jogo, é imprevisível, é imponderável, não tem lógica, né? Se bem que agora, com a quantidade de dinheiro que está envolvido, ele tem cada vez mais lógica, né? Mas esse é o futebol. E eu acho que o Vitória pagou muito caro por isso. Porque eu acabei sendo, de alguma forma, perseguido, e o Vitória ficou, aí eu digo com muita modéstia, sem nenhum cabotinismo, de que o Vitória poderia perder o seu principal quadro. Não que eu seja melhor que ninguém, mas eu fui o que mais mergulhei nesse negócio. Trabalhei 17 anos, larguei minha profissão aos 36 anos, trabalhando, empregado. Benedito Luz, não, você tem que largar, você vai pro Vitória. Fui sustentado por Benedito Luz, sabia? Durante 2 anos. Grande homem. Grande homem. O cara que me fez presidente. Olha aqui sexta-feira, né? Falou, exatamente. Então, o Vitória pagou muito pato. Só que aí, em 2017, 2016... entrou no Vitória um grupo de pessoas com viés político que tem feito muito mal ao Vitória, né? Tentaram de alguma forma destruir o passado do clube, menosprezar os antigos dirigentes e achando que eles tinham a varinha mágica para administrar futebol. E o resultado você está vendo aí, 2 anos de desastre total e absoluto. O Vitória hoje vive uma situação que... O Vitória ganhou a última partida. É uma situação... No início de fevereiro, que deu 4 no Jiqué, lembra? De lá para cá não ganhou mais ninguém. E a situação financeira do Vitória é tão grave que eu posso lhe dizer que se eu entrar no Vitória, eu entro assustado, sabe? Sem nenhum motivo de comemoração, só para trabalhar. Mas eu quero saber se você entrando, a médio ou a longo prazo para casa ficar arrumado, que o torcedor quer estéreo, porque ninguém aguenta mais. Quem me dera ser esse mágico. De estar de longe, de binóculo, sabe? O Vitória não tem transição, teria que ter uma equipe esperando a gente para receber a gente com os números. Aliás, isso precisa estar no estatuto. A eleição é dia 24, dia 25 você não encontra mais ninguém no seu operacional. Um tiro no surdo. Um tiro no surdo. Tem uma declaração que eu li ontem do presidente do Ceará
falando que Vitória e Sport são clubes que eram grandes e que hoje pedem ajuda ao Ceará. Em termos de fornecimento de atleta, de pagar um salário, ajudar a pagar o salário, enfim. Eu não acredito nisso. A pergunta que eu faço para você, Paulo Carneiro, é a seguinte: você quando foi presidente do Esporte Clube Vitória, o momento econômico era a situação era outra. Hoje você, sendo presidente do Esporte Clube Vitória a partir do dia 25 de abril, o que pode ser feito para mudar essa situação do clube? Porque hoje o Vitória é um clube que praticamente está falido. Bom, você está dizendo isso, mas você também não sabe. Os números estão aí. Os números não dão falência. Uma empresa ela só é insolvente quando ela não tem ativo suficiente para pagar o seu passivo. Eu ia chegar aí. Ou seja, ou ela é líquida. Isso. Quando você ouve alguém, na sua santa ignorância no público, dizer assim... Mas um clube que atrasa 3, 4 meses de salário... Não quer necessariamente dizer que está falido. Não está ruim das pernas. Ele pode estar com problema de caixa de curto prazo. Não é? O importante é você ver os ativos. Às vezes os ativos estão no médio prazo. Longo. No longo. Isso. Você tem que olhar qual é o patrimônio de atleta que o Vitória tem. Hoje é muito inferior à da minha época, ou da época de Alex, por exemplo. O patrimônio físico é maior da Bahia. Quanto foi que Raimundo Viana disse que deixou no Vitória? 42 milhões. 42 milhões. Cadê esse dinheiro? Luiz... 42 milhões. Esse dinheiro foi estourado na gestão Ivan de Almeida em 2017. Pronto. Entendeu? Mal empregado, né? Mal empregado. Muito mal empregado. Muito mal empregado. Paulo, veja bem, o que eu ia colocar, teve um impacto da imprensa ontem dizendo que você está inelegível. Eu fiz um texto aqui. Sim. Que eu nunca fiz nada, tudo meio de improviso, né, Varela? Sempre foi, né? Mas eu resolvi fazer um texto aqui e quero ler, posso ler? Pode. Nos últimos anos, os torcedores do Esporte Clube Vitória vêm sofrendo todo tipo de privação e decepção. São acúmulos de vexames nos diversos campos de atuação do clube. Não é possível que se permita esse continuismo, não de aspecto ideológico, mas de desastre político-administrativo. As luzes do clube, em momentos recentes, se acendem e se apagam de forma constante. Vivia-se, até dias atrás, um momento de caracterizado interlúdio, aquele de maior tempo na escuridão, até que movimentação de seus associados impusera a antecipação das eleições como forma de esperançosa antecipação de fim de sofrimento. Eis, então, que a ação judicial põe em evidência um outro fator, preste atenção, Varela, até então desconhecido pelos associados. Imaginava-se que o descompasso dos rumos do clube se esparramava pelos setores administrativo, financeiro, político, técnico, etc. Era desconhecida a crise instalada no clube também sob o aspecto jurídico, o que ficou evidenciado por recente decisão do Tribunal de Justiça, sinalizando para indicativos de ilegalidades em certos procedimentos. De quem é a culpa de todo esse descalabro? De todo esse desarranjo vivenciado pelo Leão da Barra? O torcedor não é. Não é hora de responder essas perguntas que devem, por enquanto, ficar reservadas à escuridão proveniente da luz que se apagou. É hora, sim, de aproveitar os efeitos da luz que se acendeu com a antecipação das eleições deliberadas soberanamente pela Assembleia Geral do Clube realizada no dia 31 de março último. Todavia, se o descompasso político de alguns dos baluartes do clube insistia em permanecer vivo na escuridão, sob o suporte de um fósforo incapaz de iluminar o bom senso destas pessoas, neste momento de luminosidade oriunda de um instante mágico dos associados do clube, ele se torna tanto mais agressivo, pretendendo assumir rédeas que não lhe pertencem, protagonizando uma circunstância que não é sua, mas dos torcedores que asfaltaram esse novo caminho. Tentar impedir a candidatura de quem quer que seja nesse momento de grave instabilidade do clube, de indispensável apoio da torcida, dessa mesma torcida que bradou pela antecipação das eleições, é fazer ouvido de moco ao recado por ela dado. Os associados, a torcida, não querem. Isso ficou muito claro
intervenções politiqueiras nas eleições do clube. Pretendem e o farão de qualquer forma conferir legitimidade a qualquer um que seja eleito de modo legal, justo, plenamente democrático, inclusive sem emprego de subterfúgios, à exclusão de qualquer um que disponha de condições de manter a luz acesa e o trem de novo nos trilhos. A escolha dos associados, não dos políticos, que insistem em percorrer os corredores da instituição com o fósforo das suas vaidades aceso. Chega. Invencionices jurídicas já foram rechaçadas pelo Poder Judiciário por mais de uma vez. Espera-se, portanto, que o bom senso prevaleça e a divergência entre os eventuais candidatos seja equacionada nas urnas, nos votos, e que os associados, em sua liberdade plena, escolham democraticamente aqueles que apoiarão na condução dessa nau hoje sem rumo. Que o bom senso prevaleça para que as diferenças políticas se situem no campo das ideias, dos ideais, do consenso, evitando que o controle da luminosidade seja novamente transferido ao Poder Judiciário. Assinado. É um texto para chamar a Carneiro. atenção da comunidade que o problema do Vitória das eleições pode terminar na justiça. Mas na volta eu quero saber quem é esse político que anda trafegando pelo... Tá na cara de todo mundo aí. Eu quero saber quem é. Na minha... Eu não tô aqui para... Não dá nome, não? De jeito A nenhum. torcida sabe. De jeito nenhum. Não tô aqui para defender a minha posição. A torcida sabe quem é. Isso. Todo mundo não sabe. não sei. Todo mundo sabe. Mas enfim, o importante é aquele cara que tá lá na arquibancada Sofrendo. vendo seu time vencer. E não ganha já desde, já são quase 60 dias, mais de 60 dias. A gente volta já. A sua pergunta, Armando Mariani. Paulo, a gente... na minha ótica... Peraí, tira essa roupa de torcedor. Não, Mas ele é Bahia. A pergunta técnica. É Vitória. É Vitória, Armando? É Vitória, Armando Mariani. Por isso que eu tô vibrando com o Paulo aqui. lógico. Por isso que eu quero saber, Paulo, o Vitória... Deu camisa presidente e tudo. É? O Vitória começou a afundar na minha ótica, porque eu acompanho esporte com o Varela, o pessoal aqui. Mas quando o Ricardo Rios, o nome dele? Ricardo Davi. Disse que se fosse jogador de futebol, pensaria do avião pro Vitória. 10 vezes. 10 Pensaria vezes. 10 vezes. Aí eu já assinar um contrato com o clube a partir dele. dali eu joguei a toalha. Deu tudo errado. Foi esse? Ali é o psicoteste que o cara perdeu. Esse foi o pontapé inicial da... Não. Da A banca coisa já vinha grave desde 2017. Então agravou mais ainda. Tanto que as contas do presidente de 2017 não foram aprovadas. Estão rejeitadas. Ivan. E ele não foi processado até agora. Essa missão vai ficar para mim se eu ganhar a eleição. Certo? Porque você não pode ter uma instituição respeitável se você não punir aqueles que fizeram mal a ela. Independente de qualquer tipo de partidarismo. Tem que ter uma regra e ela tem que ser seguida. O antigo presidente do conselho engavetou o processo dele, saiu do clube e não investigou as contas que foram rejeitadas pelo Conselho Fiscal, eleito pelo conselho deles. O Agenor Gordilho. Ivan e Agenor. Isso. Não Agenor. Conselho. Ivan e Agenor. Os dois, presidente e o que substituiu o presidente. Que foi o Agenor. Que foi o Agenor. E tá lá na gaveta? Está até hoje. Você vai tirar? Com certeza. Ô Paulo, quero saber de você o seguinte. Um presidente Davi, ele não tem autonomia para definir quem vai contratar, quem não vai. O diretor de futebol tem autonomia para isso. A questão é o seguinte, sabe, Varela? O cara, quando está fora do futebol, ele pensa que é muito simples e muito fácil quando vê aquele time todo engalanado, bonitinho, entrando no campo, sabe, do vestiário. O futebol é uma atividade multifatorial, de mão de obra intensiva, muito complexa, porque mexe com o jogo, mexe com relações humanas. Parece uma coisa simples, mas não é, uma coisa complexa. Aí o cara tá de fora porque foi um empresário de sucesso. Não tem nada a ver a atividade dele com o futebol. O futebol exige muita sensibilidade, muita vivência, muito conhecimento de mercado, certo? Ele contrata o diretor, não sabe quem é o diretor.
Aí troca o diretor, bota outro, ele também não sabe. Ele não está no mercado. Aí ele fica ouvindo um. Esse é bom. Aí ele não sabe discernir entre o que é bom para o momento do clube e o que não é bom para o momento do clube. Por exemplo, eu trabalhei no Vitória 17 anos. Sabe quantos executivos eu tive, Armando? Nenhum. Hoje sabe por quê? Porque era eu que montava os plantéis do Vitória, os elencos, porque eu tinha experiência, tá certo? Não quer dizer que seja a única fórmula, não, inclusive não é ideal. Mas você não escalava time. Às vezes escalava também. Mas, Paulo... Você, Osório, Paulo Maracajá, João Guimarães... Às vezes escalava, mas na maioria das vezes não. Mas hoje você tem um empresário, que o empresário enfia a goela abaixo do jogador. Não, não é. Como é que é? Isso é o mundo inteiro. Isso é o mundo inteiro, né? A partir do momento que a lei Bosman entrou no futebol mundial, que era de um jogador belga que foi num fórum da justiça comum na Europa para poder ter a liberdade para jogar, mesmo vinculado ainda ao Standard de Liège, certo? Acabou a história do vínculo federativo. Ou seja, o jogador terminava o contrato e continuava preso no clube, né? Isso, meu tempo. Aqui é conhecida a Lei Pelé, mas isso aconteceu muito antes. Aqui apenas nacionalizou-se o que já existia no mundo do futebol, que foi com a Lei Pelé. Começou com a Lei Zico, em 93, e depois a Lei Pelé em 98. Aí, a partir daí, como todo negócio, você compra um apartamento sem ir a um corretor? Não. O futebol é assim. Você não contrata um jogador, o jogador tem um empresário. Mas o que se fala, cuida da vida dele porque ele não tem instrução. No Brasil as famílias são muito pobres, certo? Ele precisa ver de um orientador. E esses empresários aparecem no início como orientador e depois como intermediário dos negócios, dependendo da projeção que o atleta vai ter no futuro. Mas você fala primeiro com o jogador ou com o empresário? Como é que é o esquema? Mas fala pra quê? Não, ó, tem um jogador assim, assado, o empresário é Armando Mariani. Você vem falar comigo ou você... Tem casos e casos. Não tem regras, certo? Não. Você, por exemplo, se eu conheço a maioria dos treinadores brasileiros. Eu costumo primeiro falar com o treinador que treinou o jogador que eu quero. Isso. Que aí eu vou ter uma informação técnica que vai contrapor a minha, que eu já tenho uma avaliação. Vou ao treinador que treinou ele. Depois é que eu vou ao clube. E por último o empresário. É assim, mas às vezes você tem que ir ao empresário primeiro, porque quer atravessar um negócio de um outro clube com o irmão, mas aí o empresário ajuda a tirar pra você. Tem um documentozinho que é assim, eu sou o atleta Varela, né? No meio o meu bastante procurador João Calil. Isso, procuração nem existe mais, hoje se usa representação. Mas agora Calil vai representar. Eu queria até ir mais além, porque, por exemplo, Paulo Carneiro plantou uma das melhores divisões de base do Brasil, chamado Esporte Clube Vitória, que é um celeiro de grandes atletas, e os nomes estão aí que chegaram até a seleção brasileira. Como é que você avalia hoje as divisões de base do Esporte Clube Vitória? Há quanto tempo que a gente não consegue ver um nome que estourou para o futebol mundial? Eu prefiro lhe dizer, em vez de criticar diretamente o trabalho de base, que eu acho que precisa ser redimensionado, renovado, eu prefiro dizer que nós precisamos implantar no clube uma política institucional. Por exemplo, 2/3 do elenco ser formado no clube. Como política. Independe até do presidente. Certo? O Vitória precisa ter essa política implantada definitivamente, para que ele possa ter menos custos operacionais, mais ativos federativos, mais geração de caixa. E amor à camisa. Eu não acredito nesses discursos de jogadores que passaram no clube e até fizeram bons trabalhos. Aí às vezes ele quer voltar e aí ele usa o discurso: olha, eu amo esse clube, sabe? Eu acredito naquele garoto que começou aos 12 anos, 13 anos, certo? Eu conheço muitos. Ontem eu estava num evento com Paulo Rodrigues, com Kleber, jogadores que eu vi no clube com 13 anos, 12 anos. Esses estavam lá com a camisa do Vitória. E não são mais nada do clube. São ex-jogadores, nem tem projeção. Mas que ama o clube. Gosta do clube como você, Armando, é Vitória, eles gostam. Esses jogadores, quando você consegue juntar eles num time só, tem um algo mais aí, não tem? Não garante resultado, mas tem um algo mais. Você bota 5, 6 em 11 de jogadores feitos em casa, o time tem outra envergadura, certo? E a história mostra isso, né? O Santos de Pelé, de Neymar, de Robinho, o Flamengo de Zico, todos esses times, o Inter de Falcão, de Carpete, todos esses times que tiveram uma base forte feita em casa, foram times vencedores.
Sem dúvida nenhuma. O Sport de Recife, que tem essa briga de 87, que tinha Chiquinho, que jogou comigo aqui, conosco, Juninho Pernambuco. Esses times que tem base forte, certo? O Bahia de 88, de Charlie, de Zé Carlos. Então, esses times que tem base forte, eu acredito, porque esse é o caminho. Nós estamos hoje numa situação ainda mais grave. Hoje a diferença financeira por exemplo, quando eu estava no Vitória nos últimos anos, o top era o São Paulo, não era? Isso. Era o grande time, tricampeão do mundo, etc. A diferença de orçamento de televisão, que representa 60% do orçamento da maioria dos clubes brasileiros, guardadas as proporções, era 2-1 pro Vitória. Hoje é 6-1, 7-1. Como é que você vai enfrentar e ser competitivo com um time alugado, contratado no mercado? Esses dois dirigentes, Ivan de Almeida e Ricardo, contrataram cerca de 60 jogadores em números redondos em 2 anos e meio. Senhores, sabe quanto deve ter custado de rescisão isso? Só em 2017 tem nos números do clube 7,5 milhões de rescisão. Agora vocês sabem quanto tem na Justiça do Trabalho? Eu não sei, mas garanto a você que é muito mais do que o dobro. Paulo, você volta não levando desaforo pra casa ou você tá mais calminho, tá mais faz amor? Não, eu tenho que estar calmo porque agora eu não posso correr, né? Eu já tô velho, não dá pra correr. Paulinho faz amor. Mas já botou muita gente pra correr também. Você traria escudeiro pro Vitória, Paulo? Não. Eu também Eu tenho uma política, vocês conhecem a minha política, certo? Eu mandei Bebeto embora em 2001. Bebeto foi o grande jogador nosso em 97, foi um transformador. Eu tenho as experiências. Quando eu trouxe ele em 2001, ele já não tinha condição, não por culpa dele, que é um menino, uma pessoa especial. Espetacular. Mas ele não tinha mais condição de jogar. Então, caráter maravilhoso. O futebol tem ciclos. Você não pode acreditar num jogador que está 2 anos sem jogar. Aí você traz ele para aqui, em vez de fazer um pré-contrato com ele, deixando a regra definida, não. Fez na base da conversa. Ele veio, se preparou e foi embora. Quer dizer, se vai jogar, eu não sei. Eu nem traria, sabe? Porque eu não sou apaixonado pelo jogador, eu sou apaixonado pelo clube. Ô Paulo, o jogador vem e passa. Eu tive no mesmo time Bebeto, Petkovic e Túlio. E eu não tinha paixão nenhuma. Eu tinha paixão pelo clube. Nós temos que ter paixão pelo clube, sabe? Não paixão pro jogador. Agora, o torcedor tem o direito de ter paixão por qualquer coisa, porque ele é apaixonado, ele não é obrigado a entender de futebol, mas ele tem o direito de falar. Cabe ao dirigente, certo? Saber o que tem que fazer no clube, né? Bom, estamos ao vivo com o Paulo Carneiro, polêmico, boa entrevista, instruído, sabe colocar as coisas, tem qualidade, sobrando para dirigir esse Vitória, minha opinião. Não, minha opinião. Eu não fico em cima do muro. Não, eu também não. Pelo tamanho dele me agrada, porque ele é grandão, 2 metros de altura, que eu falo, tentou montar, vai pra casa. Rapaz, o problema é o seguinte, tem que o Vitória voltar a ser um time. Tem que ser, Paulo. Primeiro um time que não paga aluguel para jogar em lugar nenhum. Legal Sua dele. casa própria. Que é isso, rapaz? Você trabalhou quanto tempo para ter o Barradão? Quanto tempo você lutou pelo Barradão? Eu não foi só eu. Eu tenho muito cuidado com isso. O Barradão foi iniciada a sua construção no governo José Alves Rocha. E foi inaugurado parcialmente em 86, se eu não estou enganado. Quem comprou o terreno? Quem comprou o terreno foi o grupo de Alex Portela, Benedito Luz, um grupo que está Benedito Dourado da Luz, da família Paiva patrimônio do Vitória. Eu conheço. Essa toca, que a gente chama de Toca-Leão, que é o Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz, que envolve o estádio. Mas nós temos uma área de 100 mil metros que foi doada pelo então prefeito Clériston Andrade, nessa mesma época, onde hoje é o estacionamento do clube. Isso. Que quase a gente perde, né? Foi um dos motivos que eu fui para ser vereador, para salvar o terreno do Vitória, que ele estava sendo reocupado pela prefeitura, sabe? Na época de Elites da Mata. E eu consegui na Câmara.